Descubra hoje mesmo o inimigo interno que te impede de ser feliz no amor. Olá, Fênix maravilhosa, seja muito bem-vinda a mais um vídeo neste canal. E hoje nós vamos falar desse inimigo interno que existe dentro de cada uma de nós, que impede a gente de ser feliz no amor. Para começar a falar sobre isso, eu quero trazer algumas informações para que você entenda o porquê que existe esse inimigo interno que atrapalha a nossa vida, que impede que a gente seja feliz dentro do relacionamento amoroso, ok? Primeiro nós vamos falar o seguinte: de que forma que nós moldamos a nossa vida adulta. Quando a gente cresce, que vai construir a nossa vida adulta, a gente começa a construir a nossa vida de acordo com as referências que nós temos. E essas referências a gente aprende na nossa infância, dos 0 aos 7 anos. Até os 12 anos a gente ainda está alimentando esse sistema de crenças, esse sistema de referência, do qual a gente vai construir a nossa fase adulta, ok? Vamos entender o seguinte: quando nós nascemos, né, desde o útero da nossa mãe, a gente vai captando informações e todas essas informações vai para o nosso inconsciente, tá? Do 0 aos 7 anos, desde o momento em que a gente foi concebido, que a gente está no útero, todas as emoções que a gente percebe que a nossa mãe sente, tudo isso a gente vai internalizando e a gente dá um significado para cada emoção dessa, mesmo quando estamos dentro da barriga de nossa mãe. Isso é cientificamente comprovado, tá? Quando a gente nasce, é como se a gente fosse uma folha em branco, onde a gente não tem informações, a gente não tem referência de como a gente vai viver. E a gente aprende com os nossos cuidadores, sejam os nossos pais ou responsáveis. Dos 0 aos 7 anos, tudo que a gente vivenciar, tudo que a gente experienciar na nossa vida, nós, enquanto criança, nós não temos um nível de consciência para discernimento, tá? A gente não sabe identificar se aquilo é real, se aquilo não é. Então, tudo que nos acontece, a gente acata como verdade, única e absoluta na nossa vida, ok? Então, do momento em que eu nasci até os 7 anos, todas as informações que eu adquiri ao longo desse período, eu vou criar o meu inconsciente, que é o meu sistema de crenças e também o meu sistema emocional, que está relacionado a esse sistema de crenças. Tudo que está nesse inconsciente vai reger a minha vida em 95%. Todas as decisões que eu tomar vão estar alinhadas com as informações que estão dentro desse inconsciente. Do 0 aos 7 anos, a gente não tem um nível de consciência para definir o que é certo, o que é errado, o que a gente quer acatar, o que a gente não quer, para que a gente faça uma observação e entenda se aquilo faz sentido para a gente ou não. A gente vai acatando tudo. Depois dos 7 anos, a gente começa a ter algumas percepções, mas ainda assim, até os 12 anos, a gente vai acatando tudo que a gente viveu dentro do nosso ambiente familiar, escolar, nosso ambiente social, tudo que a gente aprender, a gente vai ter como verdade na nossa vida. Quando a gente entra na fase da adolescência, depois dos 12 anos, 13 anos, a gente começa a descobrir uma nova realidade. E aí, o nosso consciente começa a perceber que existem outras realidades além daquela que nos foi apresentada, além daquelas que a gente viveu ao longo da nossa infância. E aí, a gente começa, de forma consciente, a desejar um estilo de vida, a criar o nosso próprio estilo de vida. Só que quando a gente quer criar esse nosso estilo de vida, a gente quer criar de forma consciente. Mas lembra, todas as nossas decisões, elas vão ser tomadas dentro do nosso sistema de crenças que foi construído na nossa infância, dos 0 aos 12 anos. Então, se eu passei uma infância, e a gente aqui fala sobre relacionamento amoroso, se na minha infância o meu relacionamento com os meus pais foi um relacionamento muito problemático,
onde eu não tinha atenção da minha mãe, eu não tinha atenção do meu pai, eu não fui uma criança protegida, eu fui uma criança negligenciada, ou meu pai bebia muito, ou meus pais eram separados, ou os pais trabalhavam muito fora, não tinha tempo para dar atenção enquanto eu era criança, ou existia muita briga dentro dessa família, dentro desse âmbito familiar. Tudo que eu ver de informação relacionado a relacionamento amoroso, eu vou acatar. E eu vou ter como verdade única e absoluta. Para o meu inconsciente, a única coisa que existe sobre relacionamento é aquelas informações que eu captei na minha infância. E aí, quando a gente cresce, a gente tem uma alma que anseia viver algo que a gente ainda não viveu, que a gente desconhece, porque a gente descobre um novo mundo. E aí, quando a gente passa uma infância muito traumática, se a gente viu que a mulher ela era desprotegida, por exemplo, dentro de um lar onde o homem humilhava a mulher, batia na mulher, maltratava a mulher, seja ela sua mãe, seja sua tia, sua avó, não importa. A figura feminina que você viu dentro da sua infância, se você viu que era uma mulher que sofria muito, muito provavelmente você internaliza de que ser mulher não é uma coisa tão boa. O teu inconsciente tem essa informação de que ser mulher não é uma coisa tão boa. E aí você quer ocupar um masculino. Só que em contrapartida, você também, se essas mulheres elas não eram protegidas por esses homens, obviamente a percepção desse masculino que você vai ter também não vai ser uma percepção muito boa. Né? Vai ser um masculino que é agressivo, que é violento, que é negligente, que não protege essa família, então, ou que está muito ausente. Esse tipo de masculino nós chamamos de masculino ferido. A mulher, quando ela é muito permissiva, que permite que tudo aconteça com ela, que não sabe dar limites, que não sabe dizer não, que só diz sim o tempo inteiro, ela está num feminino ferido. Existe uma autora de um livro que eu amo muito, que eu aconselho que você, mulher, deva ler esse livro, que é a Clarissa Pinkola Estés. Ela é autora do livro Mulheres que Correm com os Lobos. É um livro excelente para quem está desenvolvendo o autoconhecimento, para ter uma percepção da sua própria vida e do que acontece dentro do nosso inconsciente. Nesse livro, a Clarissa fala que nós temos um predador interno dentro de nós. Tá? E esse predador interno, em dados momentos, ele vai ser esse masculino ferido, em outros momentos, ele vai ser esse feminino ferido. Então, quando a gente vai para a vida, quando a gente começa a se relacionar, a gente quer viver tudo diferente do que a gente viu os nossos pais viverem, do que a gente viu as pessoas viverem. A gente começa a entender que existem outras realidades, que existem outros relacionamentos saudáveis para se viver. Só que as referências que nós temos de relacionamento, elas não são positivas, elas não são boas. Então, existe dois extremos onde a mulher tende a cair. Ou no feminino ferido, onde ela é extremamente permissiva, ela é extremamente submissa, ela permite que tudo aconteça na vida dela, ela obedece dentro de um relacionamento amoroso tudo que aquele homem faz, tudo que aquele homem, ela acata tudo que aquele homem faz, ela aceita tudo que aquele homem faz, ou ela vai para um masculino ferido, onde ela quer ser a dominadora desse relacionamento, tirando toda a autoridade desse homem, tirando toda essa autoridade masculina. E obviamente, quando a gente tira, ou quando a gente vem para esse lugar do feminino ferido, o feminino que não tem força, o feminino que sofre, o feminino que é vítima, o feminino que precisa aceitar tudo que esse homem faz, ela tá vibrando na vítima, então ela se tornou a presa. E o homem, com seu masculino também ferido, ele será o predador. Então, os relacionamentos amorosos começam a dar problemas. Essa mulher, ela começa a sofrer muito dentro do relacionamento. Esse homem, por mais que ele seja o predador, ele também não vai ser feliz dentro dessa relação, porque não está tendo uma dinâmica saudável do masculino e do feminino dentro desse relacionamento. Então,
Ou esse relacionamento ele vai acabar, ou ele vai se tornar um relacionamento extremamente tóxico e abusivo, por conta de toda a informação que existe no inconsciente dessa mulher e no inconsciente deste homem. Quando a mulher ela ocupa o lugar do masculino ferido dentro do relacionamento, aí ela é a opressora. Ela que quer dominar essa relação, ela que quer ser a provedora, ela que quer definir o que é que o homem faz, o que é que o homem deixa de fazer, ela que decide tudo sozinha, ela quer que tudo seja do seu jeito e novamente vem os conflitos, vem os problemas. Por quê? Porque essa mulher, ela só tem referência masculina negativas. Então ela vai, como ela viveu na infância dela, ela percebeu que o feminino é frágil, que o feminino vira vítima, ela vai para o masculino ferido, onde ela quer ser a opressora, onde ela quer ser a controladora dessa relação. E isso tudo acontece no nosso inconsciente. Isso não acontece de forma consciente. Eu não chego dentro de um relacionamento amoroso e decido, eu vou ser a dominadora, eu vou ser a controladora, eu vou pro masculino dessa relação. Não, isso tudo acontece de forma inconsciente. Então o inimigo que nos impede de ser feliz no amor são justamente esse masculino ferido e esse feminino ferido. Quando eu tenho referências negativas do feminino e do masculino, obviamente, o meu relacionamento amoroso, ele estará desequilibrado. Por quê? Existe uma dualidade dentro desse universo, tá? O masculino e o feminino são energias complementares. São opostos, porém complementares. Dentro de um relacionamento amoroso, para que esse relacionamento dê certo, precisa ter uma energia masculina equilibrada e uma energia feminina equilibrada. Se é um relacionamento hétero entre homem e mulher, esse homem ele precisa assumir o papel do masculino equilibrado, saudável, e essa mulher precisa assumir o papel do feminino saudável, para que esse relacionamento consiga ser saudável, para que essa relação consiga passar por todos os obstáculos, porque sim, não vamos fantasiar aqui, porque tem mulher que acredita que existe um relacionamento perfeito onde não existam problemas, desafios. Isso não existe, tá? Isso aí já é um tema para um outro vídeo, que é uma percepção infantil da vida amorosa, tá certo? Quando esses dois estão em equilíbrio, quando essas duas energias se encontram, obviamente produz um relacionamento saudável, onde tem as conversas difíceis que precisam ter, onde tem os alinhamentos que precisam ter, existe respeito, existe amor, existe cumplicidade, existe companheirismo. Por mais que cada um tenha os seus problemas, por mais que cada um tenha as suas divergências, porque nem todo mundo vai ser igual, quando as duas pessoas estão ocupando o seu lugar, esse relacionamento tende a fluir, tende a ter mais felicidade do que infelicidade. Mas o que impede essas pessoas de estarem nos seus lugares é justamente a nossa infância, os traumas que a gente viveu, os relacionamentos tóxicos que a gente presenciou ao longo da nossa infância, a forma que a gente foi tratada. Se nós fomos crianças incentivadas, se nós fomos crianças negligenciadas, isso tudo vai influenciar na nossa fase adulta. E não subestime o poder do nosso inconsciente. As pessoas tendem a falar que tudo de ruim que acontece na nossa vida, com o tempo, isso passa. Gente, não passa. Não passa. O nosso cérebro tem um mecanismo de defesa para que a gente não sofra, que é justamente pegar essas informações de dor e de sofrimento e jogar para o nosso inconsciente, para que a gente não fique reverberando aquele sofrimento o tempo inteiro e estar naquela energia de sofrimento. Todos os traumas que nós vivemos, todas as experiências negativas que nós tivemos ao longo da nossa vida, esses traumas, essas informações, essas experiências negativas, elas estão no nosso inconsciente. E é através desse inconsciente que a gente toma as decisões da nossa vida. E é através desse inconsciente que a gente cria o nosso campo energético de atração, que é o nosso campo eletromagnético. É através
desse inconsciente que a gente começa a atrair as pessoas para nossa vida. E as pessoas que a gente atrai para nossa vida é justamente aquelas pessoas que estão alinhadas com o nosso sistema de crenças, com o nosso sistema que está dentro do nosso inconsciente. Tudo aquilo que eu acredito sobre mim, eu vou atrair uma pessoa que vem validar aquilo que eu acredito sobre mim. Tudo aquilo que eu acredito sobre relacionamento amoroso, eu vou atrair uma pessoa para minha vida amorosa que vai validar tudo aquilo que eu acredito sobre relacionamento. Então, entenda, para que você consiga ter felicidade dentro do teu relacionamento amoroso, você vai precisar se curar desses traumas e criar novas referências para o teu inconsciente. E não é fácil. Vai ter que fazer, ou você vai fazer terapia, ou você vai fazer algum processo terapêutico, vai mergulhar no autoconhecimento, vai entender as questões que aconteceu com você, vai ressignificar tudo que aconteceu no passado, para que agora você consiga criar um novo sistema de crenças que vai estar no teu campo eletromagnético, onde você vai atrair a pessoa que está alinhada com essa nova versão, com essa nova mentalidade, com essa nova pessoa que você vai construir. As pessoas tendem a bater com a cabeça na parede o tempo inteiro, querendo ter relacionamentos saudáveis, sendo que elas não mudam o interno delas, elas não mudam o sistema de crença, elas não mudam a mentalidade, elas não mexem no sistema emocional delas. Vai precisar mexer. Se você que é mulher, que almeja ter um relacionamento saudável e no decorrer da tua vida você não teve esse tipo de relacionamento, significa que você precisa mudar essa informação. Porque enquanto você não mudar esse sistema de crença, essa informação que está dentro de você, enquanto você não alinhar o teu feminino e alinhar o teu masculino, porque nós temos dentro de nós as duas energias, enquanto mulher, a energia mais predominante é a feminina, mas existe também o masculino que a gente necessita para criar as coisas na nossa vida. Então, enquanto a gente não alinhar essas duas energias, a gente não vai conseguir ter felicidade. E não é só no amor, não. A gente não vai ter sucesso na nossa carreira profissional, na vida financeira, no convívio social, em nenhuma área da nossa vida, na nossa saúde física, mental, emocional. A gente não vai estar sempre em desequilíbrio. E é justamente esse predador interno que existe dentro de nós que impede que a gente consiga ser feliz no amor, ok? Se esse vídeo fez sentido para você, se te esclareceu alguma coisa, deixa aqui teu comentário. Peço que você se inscreva no canal se você ainda não é inscrita. Compartilha esse vídeo para mais mulheres. Deixa o teu like para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante para entregar para mais mulheres essa informação. E aguarda os próximos vídeos porque eu vou trazer mais informações valiosas como essa. E também de como você pode fazer para equilibrar essas duas energias dentro de você e se tornar uma mulher que realmente merece um relacionamento amoroso saudável e atrair a pessoa certa ou inspirar o teu marido, o teu companheiro que já existe aí dentro do teu relacionamento amoroso a se transformar para poder estarem alinhados, para que vocês estejam alinhados com o que realmente vocês querem viver dentro desse relacionamento, ok? Um beijo e até o próximo vídeo.